Olá, sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do programa Alagoas Empreendedor. Hoje nós vamos contar a história do empreendedor agrônomo Antônio Fidelis, ele que agora está aí com os eucaliptos. Daqui a pouco você vai ver a história dele, realmente uma história muito importante e que tem ajudado a desenvolver a economia do estado, não só com a cana-de-açúcar, agora com o eucalipto. Tenho certeza que você andando aí pelo estado já percebeu que em muitos municípios começam a aflorar aí as árvores de eucalipto. E para falar disso e muito mais, eu recebo aqui com muito prazer o Henrique Soares, unidade de agronegócios do Sebrae Alagoas. Henrique, realmente é interessante a gente saber que Alagoas não é só cana-de-açúcar, né? Seja bem-vindo. Obrigado, Mauro. Bom dia a todos. Alagoas ela tem várias potencialidades no agronegócio e o eucalipto vem despontando como alternativa para áreas onde a cana já não é mais viável, como áreas de encosta e outros tipos de terreno que depois da nova legislação ambiental houve algumas travas e também como alternativa para uma atividade que está se reajustando, né? Está passando por um momento de baixa, está se reajustando e aí o eucalipto surge como mais uma potencialidade do estado. E o que é interessante, né, Henrique, me parece, não sei, você que tem aí todo o conhecimento para poder confirmar ou não o que eu vou dizer, que realmente o eucalipto se adaptou muito bem à região nordeste, né, até em termos de produtividade da planta, né? Isso, é complexo todo o estudo que foi feito, né? Nós fizemos aqui, já estamos há mais de 6 anos, fazendo estudos de variedades clonais. O que é isso, Mauro? A gente traz várias variedades de eucalipto. O eucalipto não é um só, não é igual em todo canto. Então, a gente trouxe várias variedades para testar aqui no nosso estado, em diferentes regiões, qual variedade teria uma produção melhor. Então, a gente que passa nas estradas e vê eucalipto despontando em todo canto, em diversas localidades vão ser diferentes variedades, porque depende de profundidade de solo, pluviometria. Então foi feito todo um trabalho de condução para mostrar ao produtor que tipo de variedade ele deveria plantar aqui. E o Sebrae participa disso ativamente, né, Henrique? Isso que é muito importante, né? Até para dar mais elementos aí aos produtores, né? Ativamente, porque o eucalipto ele é multifuncional no seu uso comercial, né? Além das florestas plantadas, o uso comercial que vai desde a produção de móveis, né? A queima em caldeiras, a produção de barrotes de madeira para queima em fornalhas de pizzarias, de padarias. Então, tem multiuso e cada uso desse pode ser uma variedade diferente. Muito bem. Gente, para vocês terem uma ideia, eu fui atrás dos dados, a Associação Brasileira de Produtores, esses dados, né, são da Associação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas. É interessante isso, né, porque são florestas aí plantadas pelo homem. Hoje, as florestas plantadas de eucalipto cobrem uma área de 4,8 milhões de hectares no Brasil e desse total, 1.800.000 representa aí o cultivo para a indústria de celulose e papel, o que corresponde a 81% das florestas plantadas desse setor. Já é uma área muito considerável, né, Henrique? Já é uma área bem expressiva. Hoje, no nosso estado, nós estamos já implantados 11 mil hectares e com a previsão de implantar mais 2 mil hectares esse ano. Então, nós vamos ter aí 13 mil hectares de produção de eucalipto só no estado de Alagoas. E o que é interessante é que quando há uma área já como essa, também significativa, me parece que isso tem um potencial, né, Henrique, de atrair a indústria para cá, para o estado, né, para ficar próxima da floresta, né? Perfeito, Mauro, porque o grande problema hoje da indústria agrícola, seja milho, soja, cana ou qualquer que seja o produto, é transporte e logística. Então, quando você amplia a oferta de matéria-prima aqui dentro do estado, você começa a atrair indústrias que têm uma nova visão para isso. Por quê? Porque eles vão deixar de estar tirando essa madeira, colocando em cima de caminhões, queimando combustível, levando para fora. Tudo isso é custo. Então, a gente tem algumas facilidades aqui de ter essa ampliação da área plantada e ter alguns portos
nas proximidades. Então, a indústria se instalando, ela consegue diminuir o custo de produção e consegue chegar mais rápido no mercado consumidor. É muito interessante isso que você está colocando, Henrique, porque a gente vê, pelo menos ao olho do leigo, né, que a produção parece simples, né? Você parece que não precisa manejar tanto a terra, mas tem aí, como você já colocou, a questão do solo, não é qualquer tipo, qualquer espécie que vai se adaptar àquele solo, tudo isso é importante. Agora, normalmente dura quanto tempo, Henrique? Desde o momento que você tem lá a muda, leva para o campo até poder cortar aquela árvore? Como eu te falei, existem várias variedades. Fica até estranho, mas é isso mesmo. Isso, né? A gente usa alguns clones e algumas variedades. Por quê? Porque existem variedades mais precoces que vão exigir um monitoramento maior, uma adubação maior, uma correção do solo melhor, um solo mais profundo. E tem variedades mais tardias, né? Hoje, a gente trabalha com variedades e clones que estão aptos a serem cortados entre 4 e 6 anos, né? Que é a maioria das variedades hoje que está sendo implantada aqui. E com a produtividade média de 50 metros cúbicos por hectare. É muita madeira. É uma produtividade que está despontando no país como um diferencial. Por quê? Porque a gente conseguiu, junto com a Federação das Indústrias, o SEBRAE, as secretarias de Estado, a gente conseguiu montar esse estudo clonal, onde a gente detectou as melhores variedades para aplicação no campo. Daqui a pouco, gente, nós vamos ver aí os detalhes disso que o Henrique está colocando aqui na reportagem, que conta a história do Antônio Fidelis, e parece que ele é meio recordista, né, Henrique? Ele gosta de bater recordes, porque eu o conheci quando ele trabalhava com mamona em Ibateguara e conseguia índices altíssimos de produtividade, salvo engano, até 3 vezes maior do que a média nacional. Você conhece esse trabalho dele também ligado à mamona? Acompanhei o trabalho da mamona, do biodiesel, quando o SEBRAE também apoiava, né? E o Fidelis tem hoje um papel importante na cadeia, que ele hoje tem um viveiro de multiplicação clonal. Ou seja, a gente detecta, como eu falei, nos experimentos, e ele consegue multiplicar isso para oferecer ao produtor. E ele é extremamente inovador. Agora mesmo, hoje, antes de vir para cá, eu conversei com ele e estávamos passando alguns contatos, porque existem clientes que estão começando a trabalhar outras atividades. Pimenta, por exemplo, né, a pimenta do reino, é uma atividade que está despontando aqui e que ele está trazendo mudas também. Então, além de tudo, é um produtor inovador. Sem dúvida nenhuma. E aí, para vocês terem uma ideia, gente, o Henrique não para de trabalhar, ele está em diversas frentes, porque, como a gente sabe, o SEBRAE tem um papel muito importante para a economia e, principalmente, né, para o fomento de novas atividades empreendedoras. Eu queria aproveitar, Henrique, antes da gente exibir a reportagem do Antônio Fidelis, queria que você falasse um pouquinho do programa de incentivo à produção de grãos. Bem, Mauro, como você falou no início, a primeira atividade econômica agrícola do nosso estado é a cana-de-açúcar. E ela vem passando por esse ajuste, né? Um ajuste de gestão, um ajuste de produção, que falam da crise da cana, mas é um período de ajuste. E muitos produtores vêm buscando alternativas, que além do eucalipto, a outra alternativa que se vem se propondo é que nós, junto com o governo do estado, né, propomos o programa de incentivo de grãos, ou seja, trazer tecnologia de produção de grãos que já existe no Nordeste, que já é adaptada ao nosso clima, à nossa região, às nossas condições edáficas, né, condições de solo, para que o produtor tenha maior sucesso na aplicação dessa tecnologia para a produção de grãos. Mas qual é finalizando o papel disso? É mostrar para o produtor que existem outras atividades que ele pode gerar renda. Não é substituir a cana por eucalipto ou a cana pelo milho, mas na propriedade ele pode diversificar e aí ter várias rendas daquela propriedade. E aí, basicamente, é o quê? Milho e soja? Hoje, desde o ano passado, vem se plantando no estado milho, soja e sorgo. Sorgo também. Né? Muito para se fazer alimento para animal, né? Porque também nós temos uma bacia leiteira muito forte aqui no estado e grande parte disso
para a produção de grãos. A gente teve soja exportada para a Rússia. Puxa vida. Entendeu? Então, é uma soja que não foi plantada a soja transgênica, uma soja diferenciada. Como toda a área ao redor era uma área que não tinha plantação de grãos, não tinha plantação de soja, foi toda uma barreira, um bloqueio vegetativo aí para que a soja crescesse dentro dos parâmetros que o mercado russo queria e foi exportado toda essa soja para lá. É até curioso você falar de exportação, né, de vender para outros países. É o caso, até nós vamos contar isso aqui, viu, gente, em relação à laranja lima lá de Santana do Mundaú, que também é outro caso de sucesso e muita qualidade. Vocês não podem perder, esse vai ser um outro programa aqui no nosso querido Alagoas Empreendedor. Eu ainda acho que não tenho a reportagem, né, Felipe? Nós já temos aí, vamos daqui a pouquinho contar a história do Antônio Fidelis e eu vou continuar conversando aqui. Para você que está ligando a TV agora, eu estou conversando com o Henrique Soares, ele que é analista da unidade de agronegócios do Sebrae e hoje nós vamos contar a história do Antônio Fidelis, que tem aí as mudas clonadas, né? É interessante, são diversas espécies dessas mudas, né? Isso, são diversas variedades, né, e clones. Por que um clone? Porque se detecta algumas plantas mais produtivas que outras e é feito a bipartição do material vegetativo, onde a gente vai gerar novas mudas, né? E aí esse elemento, esse indivíduo, essa árvore que a gente chama de indivíduo, ele pode gerar diversas florestas, inclusive. E aí respeitando sempre as condições de relevo, solo, clima, né? Pluviosidade, que apesar da gente ter um estado pequeno, a gente tem muito bem demarcada, embora o El Niño tenha dado uma misturada nisso, mas a gente tem regiões muito bem demarcadas quando há chuva e profundidade de solo. No caso do Antônio Fidelis, ele está no município do Pilar, né? Isso. E existem outras iniciativas em outros municípios, né? Ele está no município do Pilar com o viveiro de produção de mudas. O Fidelis também tem alguns plantios e é espalhado no estado, né? Assim como a gente consegue identificar muito no litoral norte algumas iniciativas, muito próximo a Maceió, algumas outras iniciativas, algumas usinas de cana-de-açúcar também fazendo sua iniciativa junto à produção de eucalipto, né? E aí o destino disso vai depender do mercado. O mercado está tendenciando que o preço é X ou Y, ele pode usar isso para calorificar sua fornalha, para a produção do açúcar, ou destinar para a produção de celulose, produção de móveis. E aí, para cada destino desse, existe um padrão, que a gente chama da bitola, a circunferência do eucalipto. Então, para cada destino desse vai ter um padrão. E por isso que varia muito o ciclo de produção. A gente tem produtores que estão cortando árvores com 3 anos. Puxa vida. Porque é uma árvore de uma circunferência menor e está destinando isso a fornalhas pequenas, né? Pizzarias, padarias, como eu falei, que é uma madeira certificada, não vai gerar problemas com o meio ambiente que visita esses empreendimentos, para não ter madeira oriunda de matas. E aí você tem diversos mercados. Então, cada produtor vai achar esse nicho de mercado e, às vezes, acha esse nicho de mercado antes de plantar. E aí é que é o interessante, que aí você consegue mensurar a sua lavoura de acordo com o destino da produção. Se você vai colocar um eucalipto mais próximo do outro, que a gente chama de adensamento, ou se vai colocar mais afastado para obter uma circunferência maior. Então, tudo isso depende do mercado. Então, o produtor de eucalipto, ele tem que ter, antes de tudo, olhar para o futuro. Porque o produto dele vai estar pronto em 2, 3, 4 ou 6 anos. Muito bem. Então, gente, eu convido especialmente o Henrique Soares a assistir agora a história do Antônio Fidelis, o agrônomo empreendedor, o empreendedor agrônomo. Veja só. A paisagem lembra a Europa, mas a floresta de eucalipto é 100% alagoana.
As mudas de eucalipto também brotam em território alagoano, precisamente no município de Pilar, no viveiro da Plante Bem, empresa criada em 2010 pelo empreendedor agrônomo Antônio Fidelis. Eu não diria ao produtor que saia de uma vez da sua atividade que ele iniciou. Hoje nós temos que ter 3 a 4 atividades em uma propriedade. Pecuária, que é uma receita mais rápida. A cana-de-açúcar, que é um médio prazo, que também é considerável. O reflorestamento é mais longo. O eucalipto com 6 anos, o mogno africano com 15 anos. Isso são culturas que, com certeza, vai trazer para o produtor, a cada época do ano, uma receita. E outra coisa, o produtor tem que acreditar e plantar, porque indústria só atrai indústria, só traz comerciantes de madeira e de floresta, se tiver floresta plantada. Eu comecei há 5 anos, 6 anos atrás, hoje eu já estou comprando floresta de quem plantou inicialmente. O mercado está pequeno, tá. Estou atendendo a padaria, pizzaria e cerâmica. É um mercado pequeno, mas hoje nós temos um estado vizinho de Alagoas aqui, como a Ambev, Perdigão, que já está comprando grandes volumes de biomassa, no caso, o cavaco de eucalipto, para atender a demanda das suas caldeiras nas suas indústrias. As mudas clonadas vieram de Minas Gerais e se multiplicam nas estufas da Plante Bem. Atualmente, a empresa de Antônio Fidelis é responsável pela produção de 70% da demanda do estado, que tem cerca de 2.000 hectares plantados. As mudas clonadas fazem muito sucesso. Elas são mais resistentes a doenças, a pragas e até a adversidades climáticas, como um período prolongado sem chuvas, por exemplo. É por tudo isso que as plantas de Antônio Fidelis conquistam produtores em todo o país. Cícera Bernardo é a chefe da produção. Com carinho, mas pulso firme, ela comanda a equipe formada por 10 mulheres. Pra gente foi tipo uma mão na roda, porque até então a maioria das pessoas aqui não tinha muito o que fazer, ou seja, não tinha emprego. Então essa oportunidade aqui, trabalhar com eucalipto, foi uma surpresa para todo mundo, porque abriu uma porta para as pessoas que estavam desempregadas, que não tinham o que fazer. A maioria das pessoas vem sempre aqui atrás de emprego, porque aqui a Plante Bem é tipo uma mãe para o estado de Alagoas. O eucalipto, que chegou ao Brasil em 1868, tem múltiplo uso. Gera energia, produz insumos farmoquímicos, além, é claro, de ser matéria-prima para a indústria de papel e celulose. Se Alagoas tivesse entrado há 5 anos atrás com financiamento, se os bancos tivessem entrado com financiamento, tenho certeza que já teria mais indústria vindo para Alagoas. Nós tivemos um insucesso com a empresa que veio para Alagoas, a ERB, veio, se instalou, mas ela comentas que deixou o pessoal na mão. Na minha opinião, não. Deixou florestas formadas, os agricultores que arrendaram as terras estão ficando com as florestas e no mais tardar em 2 anos já tem consumidor certo para essa madeira. Henrique, é claro que ali é um resumo, né, de toda a história do Antônio Fidelis, mas acho que fica uma lição logo no início, né, do que ele disse. Hoje, acho que o sucesso do empreendedor, seja ele no campo, na cidade, é realmente integrar a produção. Nesse caso aí, parece que isso está bem claro, né? Isso, a integração, a variabilidade de produtos é uma ferramenta que o empreendedor tem para não se deter a uma crise ou outra de determinado produto, a uma falta ou outra de determinado produto. A gente costuma falar que as commodities agrícolas, elas independem da vontade do produtor em precificá-las,
né? Então, a variação depende muito de uma oscilação de mercado que muitas vezes elas ferem até o custo de produção. Então, quanto mais produtos você tiver na sua propriedade, né? Quanto mais integração você tiver, uma tecnologia que a Embrapa desenvolveu, que chama integração lavoura, pecuária, floresta, ele leva toda uma integração, uma simbiose entre florestas plantadas, produção de grãos e pecuária, seja de corte ou leite. Então, nós tivemos agora há pouco um seminário de produção de grãos aqui no nosso estado, onde nós trouxemos um especialista em integração lavoura, pecuária e floresta, para começar a empoderar o nosso produtor em variabilidade de produtos na sua propriedade, né? A gente tem um sistema produtivo muito monogâmico, digamos assim, onde a cana, ela praticamente percorre todo o território mais agricultável do estado, mas que com essa adaptação do produtor, a gente consegue elencar vários produtos que ele possa conseguir rendas em determinados períodos, né, em diferentes períodos, ele não tendo essa vacância, essa sazonalidade de renda durante o ano. Muito bem, nós vamos fazer uma pequena pausa. Empreender saúde e bem-estar. Esse é o foco da Med Rádios. A clínica, fundada há quase 20 anos, sempre oferece aos alagoanos o que há de mais inovador na área médica. Agora, a Med Rádios lança o Centro de Tratamento de Câncer, um complexo médico e hospitalar entre os mais modernos e bem equipados do Brasil. Em 2011, o câncer atingiu mais de 500 mil brasileiros. Em Alagoas, esse número chega a mais de 8 mil casos por ano. Mas as chances de sucesso de tratamento e cura são de 80% quando diagnosticado precocemente. A Med Rádios quer ajudar a transformar esse número em realidade. Por isso, acaba de lançar o Centro de Tratamento de Câncer Med Rádios. Moderno, com profissionais especializados e o carinho e respeito que a gente carrega no peito. Centro de Tratamento de Câncer Med Rádios. Porque a vida deve continuar. Responsável técnico Dr. Rui Costa, CRN 2005. Descobri que eu posso ser quem eu quiser. Um super-herói e um astronauta. Posso conhecer a lua e o fundo do mar no mesmo dia. E às vezes, o que dá medo nem sempre é tão assustador assim. E que nada é mais importante do que ter amigos e família. E sei que amanhã é mais um dia cheio de novas descobertas. Mais de 3 milhões de crianças no Brasil não têm direito à infância. Toda criança merece ser criança. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã. O abraço apertado daquele velho amigo. A criançada brincando no final da tarde. O cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempos sofriam com medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava eu jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais
vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rabo. Voltamos para o último bloco do programa Alagoas Empreendedor. Hoje eu converso aqui com Henrique Soares, ele que é do Sebrae. Henrique, nós vimos ali, já falamos da integração, muito importante, né, para o desenvolvimento, até para que o empreendedor do campo não pare, mesmo diante de uma crise como essa que nós estamos atravessando. Mas eu queria aqui destacar também, Henrique, o potencial do eucalipto, né? Porque pelo que eu estava vendo aqui, inclusive dados aí da Associação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas, o eucalipto ajuda a preservar florestas nativas e até a equilibrar o clima, né? É muito importante esse papel que tem o eucalipto, né? Existe uma discussão que se tem travado entre diversas correntes que fala de eucalipto como reflorestamento. Então existe uma discussão aí, mas o que é comprovado é por aí, como você falou, né? Você, com as florestas de eucalipto, você evita a busca de madeira em florestas naturais, né? Isso já é um grande ganho para o meio ambiente. Fora isso, a gente tem o controle ambiental. Porque imagine que a chuva, toda temperatura, ela é causada por uma série de fatores, principalmente pelo aquecimento do solo, né? Onde você vai ter as trocas gasosas. Então, quando você tem uma floresta de eucalipto, que você naquela floresta, você entrou para fazer reportagem, você sentiu que o clima ali, ele é bem diferenciado, é uma temperatura mais baixa, a evapotranspiração da água do solo, ela é mais baixa também pela proteção que a floresta oferece. Então, isso influencia em todo o sistema ambiental daquela região. Muitas vezes você vai ouvir relatos de que onde as florestas foram plantadas, você vai ter uma precipitação maior. Pode aumentar a precipitação de chuva. Por quê? Porque você diminui a pressão, né, do calor subindo, e aí você propicia essa chuva naquela região. E ajuda também a absorver CO2, né? E ajuda também no controle de CO2. Um outro produto da floresta plantada é o carbono, né? A troca de carbono, a venda de carbono, que já foi mais discutido e que agora está entrando num modelo negocial mais fechado, mais arrumado. Por falar em modelo negocial, Henrique, queria que você passasse para os nossos telespectadores orientações para quem está acompanhando o nosso programa e tem vontade de ir para essa área, principalmente de eucalipto. Nós vimos ali o Antônio falar até de mogno africano, que também já tem presença em território alagoano. Quais seriam as suas orientações básicas para essa pessoa? Perfeito. A gente tem recebido muita gente no Sebrae, né, procurando saber sobre novas alternativas para suas terras, né? O que a gente faz é fazer uma avaliação do perfil do produtor, porque a gente sabe que as terras alagoanas passaram de geração em geração e hoje a gente tem uma geração muito mais urbana, onde os antigos plantadores, ditos coronéis da cana, né,
formaram filhos médicos, filhos advogados, filhos dentistas, que não tem nenhuma ligação na produção agrícola. Então, nós trabalhamos essa formação de perfil e conseguimos identificar qual a melhor forma dele investir na propriedade. Porque se requer uma atividade de maior manejo, de manejo mais intensificado, como é a produção de grãos, por exemplo, ele vai precisar de uma estrutura maior e vai precisar de uma dedicação maior àquela produção. E tem aqueles que querem ter suas terras como uma garantia, como um processo de poupança, né? Que rende muito mais que a poupança hoje, que apostam no eucalipto, que apostam no mogno africano, que a gente tem hoje, são 15 anos de ciclo produtivo, mas a gente pode chegar aí hoje a 10, 12 anos com árvores muito boas para corte. Então, o que é que a gente faz no Sebrae? Nós conseguimos identificar essas atividades, falar com o produtor, para que ele se empodere dessa atividade, porque não adianta a gente também indicar, ó, você pode fazer isso, e ele não se sensibilizar com aquilo, não ser o que ele gostaria de fazer. Então, nós buscamos dentro do empreendedor aquilo que ele gostaria de fazer e apoiamos daí, então, todo o caminho. Quer dizer, é importante até, muitas vezes as pessoas nem imaginam, mas o Sebrae também tem aí os dois pés no agronegócio, né, Henrique? É importante a gente falar isso, porque às vezes pensa, mas o Sebrae é só questão urbana, da cidade, indústria. Também, mas também tem agronegócio no Sebrae. Também temos um setor de agronegócio que trabalha com diversas atividades, como você falou da laranja-lima aqui, como a gente tem os grãos, a pecuária de leite, que é muito forte, muitos programas inovadores que nós estamos trazendo para o Estado, né, fortalecendo aquela que é a segunda atividade agrícola do Estado, a agropecuária do Estado, que é a produção de leite, né? Então, tem todo um sistema também focado dentro da produção de leite e as diversas atividades do agronegócio do Estado de Alagoas. Aproveitando a tua presença, Henrique, como é que está essa questão do leite lá na região de Batalha? Tem tido incentivo para que a coisa realmente cresça ainda mais, né? Tem, junto com o governo do Estado, tem alguns programas onde o principal hoje é o melhoramento genético do rebanho. Nós conseguimos desenvolver há 1 ano e meio atrás uma tecnologia onde a gente traz embriões de vacas comprovadamente produtivas, né? Para você ter uma ideia, Mauro, a produção média por vaca ano no estado de Alagoas é 1.640 quilos. Os embriões que nós estamos trazendo de São Paulo, de Minas e de outras regiões do país, onde a comprovação das mães ela tem que ser acima de 7.000 quilos ano. Ou seja, nós queremos elevar, nós temos essa produtividade, mas somos o 4º do país, né, em produtividade por vaca ano. Então, nós queremos elevar aí e quem sabe chegar aí a 2º ou 1º colocado em produtividade por animal. Então, nós trazemos isso, disponibilizamos para o pequeno produtor, ou seja, aquele pequeno produtor que não tem acesso a tecnologias como transferência de embrião, fertilização in vitro, que são tecnologias ditas como tecnologias de elite, o produtor está pagando 40% do valor total. E o Sebrae, dentro de um projeto de intensificação, de levar a inovação para o campo, ele arca com outra parte desse produto, né? Então, junto com o governo do estado, nós já atendemos aí 3.000 produtores e pensamos em atender mais 2.000 desse ano para o próximo. Puxa vida, que boa notícia. E por falar em boa notícia, Henrique, a gente já está caminhando aí para o finzinho do programa, queria que você falasse, voltando a falar do eucalipto, Madeiras do Brasil já instalou uma empresa, queria que você trouxesse essa boa notícia para nós, eu acredito que seja novidade aí para a maioria dos telespectadores. A Alagoana está sediada em Maceió, na região da Forene, próximo ao Ceasa, onde foi se investido alguns milhões para montar uma estrutura onde pudesse comprar essa produção do eucalipto e transformar ela, se eu não me engano, em compensados de madeira e madeiras em subprodutos dessa madeira. Então, a questão que a gente fala que tem que ter floresta para estar em indústria, isso já começou a ser materializado, né? Então, já se começou a criar indústrias aqui no estado para o aproveitamento disso. Além de que a gente já tem indústrias consolidadas, que são as usinas de cana,
e algumas cerâmicas que já usam desse produto para o seu ciclo de tocagem de fornalhas e caldeiras. Eu acho, gente, que o que fica desse programa hoje, a mensagem que fica, né, Henrique, acho que o Henrique concorda comigo, é que hoje a gente já sabe, felizmente, que Alagoas não é só cana-de-açúcar, que tem entidades seríssimas como o SEBRAE desenvolvendo esse trabalho tão importante de integração e diversificação das culturas. Porque às vezes na própria propriedade ali de cana-de-açúcar você pode, numa encosta, plantar eucalipto, né? Perfeitamente. O recado que a gente quer deixar é que não é que a gente vai trocar a produção de cana por a produção de qualquer outra atividade, qualquer outro produto. O recado que a gente traz é que a gente traz mais uma opção para aumentar a variabilidade de produto dentro da propriedade. Ou seja, o produtor ele vai ter outras opções de renda, né? Seja ele pequeno, seja ele grande. A gente não está aqui discutindo o tamanho da propriedade, mas pequenas propriedades também estão tendo acesso à produção de grãos, à produção de leite com vacas melhoradas, né, à produção de hortaliças. Então, a variabilidade de produtos é uma coisa que nós pregamos como SEBRAE para que ele tenha maior fonte de renda durante maior período do ano, evitando a sazonalidade de diversos produtos. E sem contar, né, Henrique, muitas vezes as pessoas se esquecem, acham que só o grande produtor é que alimenta as famílias brasileiras. Pelo contrário, é a agricultura familiar a principal responsável por aquilo que chega até a mesa dos brasileiros, né? Perfeitamente. A agricultura familiar é responsável por um grande percentual de produtos que vão à nossa mesa, né? O agronegócio, como dito, eu não gosto muito de fazer essa distinção. O agronegócio é o grande, a agricultura familiar é pequeno. Para mim, são todos agricultores, né? Então, o agronegócio, como dito, responsável pelas exportações e tal, ele também coloca a nossa comida na mesa, o feijão, o arroz, mas a agricultura familiar, ela tem melhor condição de variar esses produtos. A gente vê como as condições dos agricultores familiares são menores, eles precisam de uma renda mais rápida, onde o giro do negócio seja mais rápido e o capital investido retorne rápido para eles, eles começam a variar os produtos. Então, nos dá uma condição de ter produtos mais frescos e mais saudáveis à nossa mesa. Muito bem, gente, eu queria imensamente agradecer aqui a presença do Henrique Soares, ele que é analista da unidade de agronegócios do SEBRAE e que deu essa aula hoje aqui pra gente. Henrique, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença e já deixar um convite aqui ao vivo para você voltar outras vezes aqui, porque no Alagoas Empreendedor a gente tem esse compromisso de mostrar tudo o que acontece de melhor nos 102 municípios alagoanos. Seja bem-vindo mais uma vez e obrigado pela presença. Obrigado, Mauro, estou à disposição. Nós do SEBRAE estamos todos à disposição. Quando quiser, quando precisar, pode contar com o SEBRAE. Não só você, mas o público aí também. E aí, estamos à disposição para voltar quando quiser. E foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Tomara que a sua agenda permita isso. E para você que me acompanhou até agora, meu muito obrigado. Já fica o convite para você continuar aí com a programação da TV Mar e a gente volta a se encontrar na terça-feira que vem, às 9h30 da manhã, aqui com o programa Alagoas Empreendedor. Tchau para você, tudo de bom. Tenha uma excelente semana.